Hi guys, eu sou a Manu e nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência por ter sido aprovada na Federal de São Carlos. Oi gente, tudo bem? Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Manuela e eu curso na UFSCar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Quem me conhece sabe que desde pequenininha eu sempre falei que eu queria fazer biologia e ser uma bióloga. Então eu sempre tive esse sonho na minha mente, sempre, sempre, sempre. E pela minha família, por parte de pai, grande maioria morar aqui em Araras, eu sempre tive como referência a UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus de Araras. Então eu sempre falei que eu queria cursar biologia na UFSCar. Quando eu tava fazendo o meu ensino médio, eu tava bem empenhada no começo, mas logo depois entrou a pandemia e aí você viu, né? Só ladeira abaixo. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Inclusive, minha garrafinha da UFSCar, olha, tá focando? Não vai focar. Aqui. Dá licença que eu vou tomar uma água aqui, peraí. Eu sempre fui uma ótima aluna, gente, porque eu me cobro no nível em questão de estudos, assim, absurdo. Então eu sempre fui uma ótima aluna. Até que tchan, 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 entrou a nossa famosa pandemia. Para a tristeza dos estudantes, totalmente EAD. Eu perdi meu segundo ano e o meu terceiro ano para a pandemia. E gente, eu não vou falar, né, que EAD ninguém estudava, nem tinha como, quase não tinha aula, era um caos. Me formei em 2021 e daí pra frente foi só pra trás. Eu continuei com meu sonho sim, de ser aprovada na federal, de cursar biologia. Mas, gente, deixa eu falar pra você um conselho de amiga. Se você quer ser aprovado na federal, se é seu sonho cursar na federal ou fazer alguma faculdade, assim que você sair do ensino médio, comece a estudar, porque depois é muito difícil. Porque você esquece muita coisa, você tem um pouquinho mais de dificuldade em aprendizado, porque você lembra coisa, mas aí você fica se cobrando, é assim, e depois você começa a trabalhar e fica muito mais difícil. Então, se eu tivesse estudado antes, não se cobre, tá? Você não precisa estar na faculdade com 20 anos de idade, não. Não fica se cobrando, você tem tempo, você é novo, você não tem que sair do ensino médio e ir pra uma faculdade. Eu fiquei 2 anos sem estudar e fui pra uma faculdade. Então, eu saí do ensino médio e eu comecei a trabalhar. Aí, como antigamente eu estudava o dia inteiro no ensino médio, eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Eu ainda tinha aquele sonho guardado no meu coração e só Deus sabe o quanto eu orei pra ele me ajudar a realizar. Mas não tem como você realizar teu sonho se você não pega e estuda. Ia ser a quarta vez que eu ia fazer o Enem. Depois que eu saí no ensino médio, eu prestei um Enem ano passado, 2022. Era o meu primeiro Enem que já tinha acabado a escola. E, gente, eu vou falar pra vocês que, assim, quando eu terminei a escola, eu ainda tinha um sonho, sim, de cursar a federal. Mas depois eu comecei a trabalhar, fui adiando o sonho, falei, quer saber? Deixa pra lá, não vai ter como, eu não vou conseguir passar. Mesmo assim, eu já havia feito a minha inscrição no Enem e aí eu tive que prestar, pô. Eu já tinha feito a inscrição, já tinha pagado, já tinha feito tudo. Quando tava chegando perto da época do Enem, que pra quem não sabe é lá por novembro, eu decidi que eu realmente queria agora fazer faculdade. E aí eu comecei a dar uma estudadinha e depois eu desanimei de volta. Então, gente, o Enem do ano passado eu fiz assim, relaxadamente, tá? Eu não me empenhei, eu chutei. E por incrível que pareça, eu fui até bem, viu? Eu tentei de novo entrar com aquela nota e eu não fui aprovada. Sabe, quando você tem esse não, você recebe um impacto, tipo, não, realmente não quero mais, eu não tenho psicológico mais pra tentar de novo. Já era meu terceiro Enem, né? E só quem já fez Enem sabe o quanto é difícil. Eu comecei a trabalhar numa área administrativa, que é totalmente diferente do que eu gosto, porque eu faço biologia, mas eu precisava de um sustento, né? Inclusive, muito grata a Deus e a oportunidade, porque é um trabalho, né, gente? Eu precisava.
Só que eu pegava o ônibus, minha rotina era maluca, inclusive tem vídeo aqui no canal da minha rotina. E eu pegava o ônibus, ia pra outra cidade, que era perto, pra fazer o trabalho, que eu trabalhava lá. E eu comecei a ter uma crise e falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero seguir nessa área, eu quero biologia. Eu vou fazer biologia. 2023 eu vou estudar de verdade. Então, chegou no começo do ano e eu me inscrevi num cursinho pré-vestibular. Gente, o vlog que tem aqui no canal era minha rotina de todos os dias até eu ser aprovada na federal. Extremamente cansativo. Acordava 6 horas, 6h30 pegava o busão para ir pro serviço, saía do serviço 6 horas da noite, pegava o ônibus 6h30, chegava no cursinho 7 horas, saía do cursinho 11 horas. E era toda essa rotina maluca o dia inteiro fora de casa. Comecei a estudar e eu estudava pra valer. No sábado eu estudava. Eu comecei a estudar das 9 da manhã até 5 da tarde. Depois eu mudei porque eu comecei a fazer inglês. Aí eu estudava da meio-dia até 9 horas da noite. No domingo, das 11 até 5 horas da tarde. Era essa loucura. Tinha simulado todo mês. Eu estudava muito. Sem contar as horas no cursinho. As apostilas que eu devorava. Então, assim, eu estudava pra caramba. E é extremamente cansativo você ser uma vestibulanda, porque você tem muita coisa para estudar, você sabe que você não vai conseguir aprender tudo, você sabe que na prova vai cair porcentagem daquilo, ou talvez aquilo que você aprendeu nem caia, vai cair alguma coisa que você não entendeu. É de extrema esgotamento. É muito cansativo. Afinal, o meu sonho tava em jogo. Você tem um sonho bem forte no teu coração, saiba que não é à toa, é Deus colocando esse sonho no seu coração. E eu sabia que era a proposta de Deus para que eu fizesse ciências biológicas e eu nunca entendi o motivo disso, mas era o meu sonho. E não vou mentir, teve dias que eu não estudei, teve dias que eu tinha crise de ansiedade, que eu não conseguia levantar da cama, porque eu tava chorando, sabe? Aquela hora era pra eu estar estudando, eu estava chorando. Eu cheguei no esgotamento que às vezes eu nem acordava, com o despertador simplesmente apagava. Então, assim, eu compreendo você mais do que todo mundo. Só não desista. Continue nesse caminho. Até que a UFSCar abriu uma outra chamada. E foi o meu momento. Era alguma coisa que eu não tinha certeza daquilo, porque entrou como um presente de Deus realmente, mas era a minha chance de ter a aprovação. E eu só queria ser aprovada, pra não ter que ficar estudando tudo que eu tava estudando, porque só quem presta vestibular sabe o quão cansativo. Adivinha? Na primeira chamada, eu não passei. Eu não vou mentir que meu mundo caiu. Eu fiquei bem desesperada, mas eu falei, eu vou entrar na UFSCar, seja por bem ou por mal. E eu comecei a estudar o dobro. Estudar o dobro, estudar o dobro. Até que saiu a segunda chamada e eu havia passado. Gente, sabe, toda essa história me lembra aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. A porta não abriu, 3 vezes que eu tentei, mas Deus continuava sendo Deus. Não era o momento, talvez eu era muito nova, talvez não daria certo. Na primeira chamada, a porta não abriu, mas Deus continuava sendo Deus. É óbvio que eu fiquei muito triste, mas eu estudei o dobro. E aprendi a confiar. Eu falava, não, Deus, por favor, abre esta porta. Eu quero muito entrar nessa faculdade, o Senhor sabe o desejo do meu coração. Eu questionava, eu falava, por que eu quero tanto fazer biologia, Deus? Mas se abrir, Ele é Deus também. Então Deus é Deus, independente das circunstâncias. Talvez a gente queira tanto uma coisa que quando aquilo não acontece a gente fica totalmente decepcionado, mas a gente esquece que Ele continua sendo Deus e Deus presente. A gente só tá acordado hoje porque Deus permitiu e nos protege todos os dias. Então, assim, o que eu tenho pra te falar é que eu consegui e você também consegue. Ai, mano, não vem com esses papos clichê, porque é muito cansativo. E não, tem gente que não consegue, realmente tem gente que não consegue. Mas a Bíblia diz: ore e consagre tudo que vocês façam a Deus e Ele ajudará vocês. Eu não sabia o motivo, ainda não sei o motivo, porque tanto eu quero fazer biologia. Ai, mano, mas você é crente? Você vai fazer biologia? Sim. Eu amo a ciência, eu confio 100% na ciência. Eu adoro, amo a ciência. Mas eu sei que pra ver
as pessoas tiveram sabedoria e uma sabedoria concedida pelo meu Deus. Sabe quando você é aprovado no vestibular? Sai aquele alívio das tuas costas, sai aquele peso. E a sua hora vai chegar, viu? Foi a minha 5ª tentativa para entrar na UFSCar e eu entrei. Eu tô exatamente onde eu sempre sonhei estar e sempre desejei do fundo do meu coração estar. É esse o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um desabafo, é mais pra contar minha história mesmo. Porque só quem presta vestibular sabe o quão cansativo psicologicamente é. Não é nem pelo fato de ter que estudar, mas é pelo fato de você se empenhar tanto naquilo que talvez não dê certo. Sejam fortes e corajosos. É isso, se você quer fazer uma federal, você vai fazer. Você tem que confiar em você, porque eu não confiava em mim, tá? Eu não confiava em mim, eu falava que eu não ia passar e não tinha esperanças, e eu passei. Com Deus abençoe, que vocês sejam fortes e corajosos e persistentes. Se você já tá fazendo aquilo que você sempre sonhou, seja grato. E é isso, se você quiser deixar um like e se inscrever no meu canal, porque eu vou postar vários vlogs de biologia. Um beijo. Tchau.